Gostaria de dizer do meu agradecimento à BM, né, e das comissões de aglomeração, redução e mineração, por ter me elegido aqui para moderar os debates, sobre tão importantes temas aí, da siderurgia, não só brasileira, mas também, mundial. Gostaria de frisar aqui que nós temos tradução simultânea e seria importante aqueles que vão se fazer uso aí da língua inglesa, né, que fizessem uso aí dos sistemas de, tradução. Os headphones estão disponíveis à entrada ali do auditório, né, então quem quiser fazer uso é só ir tomar então o headphone. Bom, o nosso evento aqui é um evento muito rico para as nossas comissões, né. Nós vamos falar aqui sobre descarbonização, mas com foco no tema principal hoje, em discussão no mundo todo, né, que é o hidrogênio, né. Então a gente sabe que a siderurgia brasileira, ela tem uma particularidade muito grande com relação à energia, né, nossa energia elétrica é uma das mais limpas que há, então a gente, de certa forma, é privilegiado nesse aspecto. Porém, as nossas grandes siderúrgicas são fundamentadas em coque, né. Então a siderurgia com base em coque, que é um fóssil, né, um fóssil fuel aí, e está na pauta aí da descarbonização mundial. Então, nós vamos discutir aqui o tema hidrogênio voltado para o caso brasileiro, né, e não para o caso mundial. A gente quer analisar o hidrogênio dentro do contexto da siderurgia brasileira, que seria muito importante, é claro, saber o que está acontecendo no mundo, porém, a gente quer um foco na siderurgia brasileira. Nós vamos ter aqui, poderia publicar aí, poderia passar aí o primeiro slide aí? Isso. Bom, então nós temos, nas comissões, nós dividimos o nosso painel em 2 blocos, né. Então nós vamos ter 2 blocos de 100 minutos. Cada bloco nós vamos ter 2 palestras, depois vamos sair, após o primeiro bloco, para o coffee break, aqui programado pela IBM, depois voltaremos aqui para fazer a conclusão do painel. Então, nesse primeiro bloco, nós vamos ter, na verdade, 2 palestrantes, né, que têm muita experiência nesses 2 temas do primeiro bloco, vocês podem ver aí. Deixa eu ver se eu marco aqui. Isso. Então, a primeira palestra é o uso do hidrogênio para descarbonização da cadeia minero-siderúrgica brasileira. Então, vocês veem que o foco sempre caminhando para Brasil, situação brasileira. E nós vamos contar com a presença da Maria Emília Pérez, né, que é uma antiga conhecida nossa aí dos meios de sustentabilidade, e hoje ela ocupa uma posição na Deloitte, muito importante. Então, Maria Emília, eu gostaria que você viesse aqui para compor a nossa mesa, né? E a gente agradece não só a ela, mas também a Deloitte por ter cedido para esse evento. E, posteriormente, logo em seguida, teremos a Mariana Quartas, né? Mariana Quartas, gentilmente cedida aí pela Air Liquide, que vai nos brindar aqui também com a sua palestra. E ela vai falar sobre um tema bastante interessante, né, que é as alternativas para a descarbonização da siderurgia brasileira.
Então, com uma visão, a Air Liquide, todo mundo sabe que é uma das gigantes aí mundiais na área de gases industriais, né? E principalmente aí, gases redutores e tudo mais. Então, Mariana, por favor, compõe a nossa mesa aqui. Então, como eu relatei anteriormente, nós vamos ter essas duas palestras, um coffee break e voltamos depois para a conclusão do painel, que nós vamos ter dois palestrantes de muita grandeza também. Queria pedir para compor a nossa mesa aqui, a Vânia Andrade, né, que é a coordenadora da Comissão de Mineração da BM, e também o Helênio, né? Helênio, aqui de muitos anos da BM, é o nosso coordenador aí da área de redução de matérias-primas. Eu componho aqui a comissão de aglomeração de minérios, né, que já temos há muito tempo. Então, vamos dar início aqui às apresentações, começar com a Maria Emília, né, Maria Emília? Olá, bom dia a todos. É um prazer imenso estar aqui hoje. Para mim tem um gostinho especial, porque eu encontrei grandes amigos de longa data, e num tema, uma indústria que eu sou extremamente apaixonada. Vou começar falando um pouquinho de mim. Eu sou Maria Emília Pérez, ah, e é um prazer compartilhar um pouco hoje com vocês sobre a história, né, e sobre também o futuro do nosso setor, o futuro do nosso planeta, né, porque a gente nunca pode esquecer que existe essa grande conexão entre o futuro do nosso setor e o futuro do nosso planeta. Eu gosto sempre de trazer nas minhas palestras, nas minhas falas, duas palavras que me guiam ao longo da minha jornada, que são ousadia e perenidade. Ousadia porque eu gosto de estar sempre à frente de grandes discussões e de discussões de transformação da própria cadeia, mas perenidade porque a gente tem que pensar e ir em busca sempre da sustentabilidade do mundo, dos nossos planetas e das futuras gerações, né? Eu tenho um filho de 14 anos, quem me conhece sabe da minha grande paixão, e isso sempre foi o meu grande motivador, e foi o momento que eu realmente virei a chave e falei: "O que eu estou fazendo para esse mundo e como que a gente pode mudar isso?". Eu, por mais de 17 anos, trabalhei na Vale, em diversas áreas, tive realmente uma jornada longa, e diversa. Eu fui desde a operação até, terminei minha jornada no corporativo, frente sempre, como eu disse, a grandes transformações. Hoje eu tenho o prazer de ser sócia da Deloitte, uma das maiores consultorias do mundo, né, a gente é denominada uma das Big Fours, e onde eu lidero o posicionamento de clima e sustentabilidade da Deloitte globalmente, né, o posicionamento Brasil globalmente. Tenho um prazer também de estar em grande debate em função de algumas posições que eu lidero hoje. Então, eu participo do board de sustentabilidade dentro da própria Deloitte global. Eu vou ter o prazer de liderar, fui nomeada para liderar a COP30, que vai ser no Brasil, mas eu serei a líder de toda a jornada dentro da própria Deloitte. E, além disso, eu participo e lidero grandes projetos de inovação, mas com foco em estratégia, novos modelos de negócio para a transição para uma economia de baixo carbono. Ao mesmo tempo que a Vale me deu um profundo conhecimento de mineração, que, né, é onde eu me sinto confortável, é a minha zona de conforto, a Deloitte abriu a minha perspectiva para o futuro e me trouxe uma visão de outros setores e de outras indústrias. Isso enriquece muito a minha visão e a conexão entre os setores. A gente vai falar da solução hoje de hidrogênio, mas eu acho que a grande chave está aí, né? É a conexão entre setores, às vezes a fundição de novos modelos de negócio. E isso é muito rico de discutir. O fruto desse aprendizado, de todo esse trabalho, é o que eu vou falar hoje para vocês. Então, a transição ela é uma mudança, né? A gente fala dessa transição do mundo para uma economia de baixo carbono. Ela é mais do que uma transição econômica, mas ela precisa ser eficiente, né? Equânime e ter uma transição justa para a nossa sociedade. A gente não pode esquecer, não é se, não é isso tem que guiar
as nossas discussões. A mineração e a siderurgia fazem parte das nossas vidas. Esse é um outro ponto que eu gosto de discutir muito, porque a gente fala de grandes soluções, né? Qual que é a tecnologia, o que tem no mercado, o que tem de mais novo. Só que a gente não vai mudar nada se a gente não mudar o modelo de consumo. Então, eu gosto sempre de fazer esse parênteses, porque a gente fica pensando no vilão da indústria, né? Como se a indústria fosse um grande vilão, mas ela existe pelo consumo, e todos nós gostamos de ter o último modelo de celular nas nossas mãos, trocando ano a ano, mesmo sem saber a eficiência dele, né? Se ele é necessária aquela mudança. Obviamente, eu amo celulares e não sou avessa a isso. Eu não falo sobre deixar de fazer o que fazemos, mas sermos mais conscientes. A transição, então, ela não é somente uma necessidade, uma responsabilidade ambiental, mas ela é uma oportunidade econômica, né? E isso que a gente precisa explorar. A gente fala muito sobre barreiras e desafios, e aí a gente poderia ficar na dor, porque as barreiras e os desafios são enormes, mas as oportunidades são muito maiores. Aqui eu falo hoje para um público de técnicos, né, engenheiros, que eu não sou, e a gente sabe que a gente tem uma tendência de questionar muito a tecnologia, querer chegar num nível de maturidade, né, ou de excelência tecnológica, que muitas vezes não é o que precisa, por exemplo, para esse momento, que a gente precisa partir para o uso. Então, hoje, né, eu vou falar um pouquinho das publicações da Deloitte e algumas falas e materiais de debates que eu participei nos últimos meses, globalmente, aqui no Brasil. Antes de ontem, eu estava na IRF Partners, que é nosso parceiro estratégico. Teve uma mesa de hidrogênio, teve o Joaquim Levy estava na discussão, estava o Instituto Fraunhofer conectado da Alemanha também fazendo a discussão de hidrogênio. Então, isso está acontecendo, isso foi há 2 dias atrás, isso está acontecendo o tempo todo ao redor do mundo. Então, a gente vai discutir tecnologias disponíveis, desafios enfrentados na implantação de hidrogênio e a oportunidade, de fato, com a adoção de hidrogênio, né? E o final disso tudo, eu espero efetivamente que a gente tenha uma compreensão mais clara do papel do hidrogênio e do potencial dele para a cadeia. Eu já tinha trocado o slide? Não, né? Então, eu falei desse slide, tá? Vamos lá. No contexto global e nacional, nós sabemos que os segmentos que mais irão demandar hidrogênio são os segmentos que são de difícil abatimento, né? E que terão dificuldade do uso da eletricidade, né? De toda essa parte de elétrica, de energia limpa que a gente está também trazendo. São setores, basicamente, de siderurgia, aviação, fertilizantes, marítimo, transporte, rodoviário, dentre outros, mas esses são os grandes vilões quando a gente olha aquela pizza que olha o quanto cada setor impacta, né, emite, infringe no sentido de emissão de carbono. E a gente tem um grande potencial para esses setores, o uso de hidrogênio de baixo carbono. Esse é um termo que eu não sei se vocês têm escutado muito, mas tem sido o foco de grandes discussões em alguns trabalhos que nós estamos fazendo, discutindo a cadeia de hidrogênio no Brasil e no mundo. A gente tem alguns desafios extras, né? Igual joguinho, sabe? Que você ganha aquela extra, né, de vida. A gente tem o extra de desafio no Brasil. Porque globalmente não existe um conhecimento, e eu falo isso o tempo todo, eu sou meio chata com isso, um conhecimento efetivo dos dados brasileiros. Então, aqui, né, um corpo técnico tão rico, alguns já sabem, eu tenho uma batalha muito grande por construirmos esses dados confiáveis para que a gente possa mostrar o potencial no Brasil. Mas, mais do que a discussão, a gente precisa garantir a velocidade da adoção. Só que a adoção, ela não vai existir sem uma viabilidade, certo? E a viabilidade, ela nem sempre vai passar pelos mesmos modelos de negócio. Esse é um parêntese, e a gente, às vezes, está muito na nossa caixinha, né? Eu tenho uma produção X, um EBITDA Y, eu quero continuar desse jeito aqui. Como é que eu acoplo aqui? E eu tenho uma má notícia. A solução existe, mas ela não é simples e tão confortável assim. Não vai dar para a gente continuar na mesma caixinha, igual a gente muitas vezes, né, mudando para carro flex, né? Continua a mesma coisa, você vai lá e coloca qualquer tipo de combustível. Não é tão simples assim.
embora, então, essas buscas por novos modelos economicamente viáveis e ambientalmente sustentáveis, eles vão continuar, né? As discussões estão continuando cada dia, gente. Quanto mais eu leio, mais palestra eu participo, mais eu tenho certeza da minha ignorância. Porque você fica meio desesperado, né, pela velocidade que a gente tem de informação hoje. Você fala: "Como é que eu consigo?" A Manu, que trabalha comigo aqui, eu falo assim: "Manu, a gente precisa dar um jeito de conseguir estar o tempo todo sendo alimentado por todos os reports que saem diariamente", né. É uma loucura. A gente se sente o tempo todo, né, atrasado, em alguma coisa. Mas o único ponto que eu posso ter certeza e falar para você, o hidrogênio é uma resposta que a gente tem em mãos hoje. Então a gente já deve começar a fazer. Há um ano atrás, eu tive na New York Climate Week. Eu falei para vocês que eu ia falar um pouquinho, né, sempre dos desafios e das minhas experiências. E na Climate Week, se eu não me engano, foi Luiz Fernando, né, que eu sou péssima de decorar coisas, tá, gente? Que era o da Raizen não, da Cosan, o presidente. Ele trouxe muito isso, né? Ele falou: a gente está atrasado, o que, que falta? A gente vai deixar mais uma vez a oportunidade passar. A gente está vendo passar na nossa frente uma oportunidade do Brasil liderar globalmente essa discussão. A gente vai fazer isso? E eu ainda vejo essa discussão um ano depois acontecendo, né? A gente continua discutindo. Mas eu quero trazer aqui para vocês algumas informações sobre o hidrogênio, né? Então, acho que vocês já sabem, a gente tem 3 tipos de hidrogênio, tá? Que é o cinza, o azul e o verde. Mas eu gosto mais de falar de hidrogênio de baixo carbono, porque eu não quero que a gente se prenda, né, numa excelência, como eu fiz essa provocação aqui há pouco. Tem que ser o hidrogênio verde, né? Até o nosso expert global de hidrogênio, ele fala muito isso, né? No Brasil, ele não precisa esperar chegar na excelência do verde. Você já tem tecnologias viáveis para fazer o hidrogênio de baixo carbono acontecer. Então, a gente tem esses 3 tipos. O hidrogênio cinza, ele é a partir do gás natural, ele libera CO2 no processo, então ainda é um ponto, mas a gente produz cerca de 830 milhões de toneladas de CO2 anualmente, isso é uma informação da IEA. Toda a minha palestra e meus dados, eles têm a base fundamentada, depois, se vocês quiserem, eu posso compartilhar com vocês as bases dos relatórios. O hidrogênio azul, ele é similar, mas o CO2 é capturado e armazenado, reduzindo o seu impacto ambiental. E a gente faz isso, né? 90% do CO2 do azul, ele é emitido durante a produção. O hidrogênio verde, por outro lado, ele é produzido e usado usando a eletricidade limpa, né, que eu falei, de fontes renováveis de energia, sem emissão de CO2, representando a solução a melhor, a mais limpa, a mais estável, mas ainda que tem mais barreiras para que seja efetivada, principalmente em grande escala. Então, os grandes desafios que a gente enfrenta ainda são os custos de produção, a necessidade de infraestrutura adequada e a distribuição e o armazenamento. Mas é aqui também, e eu gosto sempre de provocar vocês, mesmo das grandes, né, dos big players do setor, aqui estão as grandes oportunidades. O negócio de vocês hoje, potencialmente, não vai ser o negócio do futuro de vocês. E o olhar que vocês têm que ter e provocar para o C-Level é esse. Quais são as outras linhas de negócio? Quais são os outros produtos? Quais são os outros serviços também que eu posso vir a fazer? O hidrogênio, ele tem um potencial de 6 gigatoneladas por ano até 2050, segundo o Hydrogen Council. Também é um número significativo para as nossas discussões. Como eu estou num evento de engenheiros, eu tinha que trazer um flow, um gráfico, né? Eu não podia ficar só com esses slides bonitos. Mas, voltando, né, sempre reforçando, essa transição é uma oportunidade sem precedentes para enfrentar os desafios climáticos. O hidrogênio, mais uma vez, eu vou ficar batendo nessa tecla, de baixa emissão, a partir do uso de várias fontes que incluem o gás natural, e que vocês sabem muito bem a disponibilidade de gás natural que nós temos hoje no Brasil, mas com a captura e armazenamento de carbono, né, que a gente chama da tecnologia de CCUS, que é Carbon Capture, Usage and Storage, para reduzir a emissão de CO2. Isso mais fantástico, gente, o país que lidera com relação à competência e tecnologia de CCUS é o Brasil, a Petrobras, né, eu tenho orgulho de trabalhar com a Petrobras. Eles são, assim, experts fantásticos, com conhecimento que não existe em outro lugar do mundo. Aqui dentro,
né. Embora essas emissões, sejam, significativamente reduzidas comparada a métodos tradicionais, né, em função da emissão, dependendo de como a gente tem esse processamento, a gente faça esse processo de a eficiência do processo de captura e armazenamento, pode mudar um pouco esse número de emissão, desse hidrogênio de baixa emissão. Então a gente tem que ser muito eficiente no processo de CCUS para que ele seja efetivamente de baixa emissão. Good news, como eu acabei de falar, a gente lidera essa tecnologia. Então, não tem motivos, né, pelos quais a gente não seria eficiente, né? Depende do quanto que a gente quer. Aqui eu trago alguns pontos, né, de custo para vocês. Estava conversando com um colega, né, de longa data ali, o Rossano, e não adianta, gente. A gente pode trazer o melhor projeto. Se levam, e aqui para fazer transição para uma economia de baixo carbono, a gente precisa de dinheiro. Tem jeito. Ela é cara. Né? Mas a gente precisa, primeira coisa que eu falei há tempo, eu preciso de dados confiáveis, consistentes da realidade dos biomas brasileiros. Eu preciso de um custo viável que ainda é muito impactado por impostos e por infraestrutura, ou a falta dela. Mas os custos de energia renovável, eles continuam a cair, né? Que é um custo relevante. O CAPEX dos eletrolisadores, que são o principal custo fixo, tem caído bastante em função da maturidade da tecnologia e do ganho de escala, como toda tecnologia, né, gente? Quando a gente falava de painel solar, quando surgiu, era muito mais caro, chegou a China, né? Agora painel solar você compra pelo Mercado Livre, você vai lá e pluga, né? Enfim, faz qualquer coisa. Mas os impostos sobre carbono, eles podem trazer a viabilidade para fazer com que o hidrogênio verde ou de baixo carbono seja efetivo e seja viável financeiramente. E olhando esse diagrama, a gente vê o hidrogênio verde produzido a partir de fontes renováveis. Isso daqui não é novidade, eu não vou entrar na parte técnica, né? Não vou nem ousar com esse público. Então, o sucesso do hidrogênio ele vai depender do avanço tecnológico. Então, P&D, investimento em P&D, gente, minha base, o meu coração, ela é pesquisa e desenvolvimento, para quem me conhece. Ele é essencial. Né? A gente não pode esquecer disso. O que a gente pode e deve é trabalhar para acelerar a pesquisa e desenvolvimento, principalmente trazendo uma visão viável de negócio, um olhar de negócio, um olhar não somente técnico para as discussões de P&D. A gente também tem as discussões da escala, de políticas globais e de impostos, como eu falei. Esses são os pontos mais críticos para que a gente avance. Estima-se que no mercado de... Esses números são muito interessantes, gente. O mercado global de hidrogênio, ele pode... Verde, tá? Imagina o outro. Ele pode atingir cerca de 12 trilhões até 2050. 12 trilhões de dólares até 2050. Tá? O potencial deste mercado. O custo do hidrogênio verde ele pode cair cerca de 1,5 dólares por quilo até 2030. Então, ele cada vez fica mais viável. Tá vendo? 2030, gente. 2030 é ali, piscou 2030. Com investimento, como eu disse, em tecnologia. Né? Não vamos conseguir sem isso. A gente precisa avançar e ganhar escala. Diferentes, né, dos outros tipos de hidrogênio, a gente consegue integrar com a matriz energética, como a gente falou, e acelerar ainda mais. O hidrogênio produzido através da eletrólise, né, utilizando as diversas fontes de energia renováveis que nós temos ricamente no Brasil, a solar e a eólica, eles resultam efetivamente em zero emissão, e esse número tem que fazer parte da nossa conta de viabilidade. Né? O custo do carbono e quanto que ele torna ou não viável, olhando a conta de ponta a ponta. E a colaboração internacional? Eu tenho falado isso muito, nós não vamos conseguir resolver o problema isoladamente. A colaboração internacional ela é necessária. Alguns países estão muito mais avançados do que o Brasil em alguns pontos. Nós temos diferencial competitivo para liderar a produção de hidrogênio globalmente e ser o líder da transição energética.
Mas, para isso, a gente precisa liderar e ter sincronicidade com as negociações e discussões globais, técnicas e políticas. Fazendo um parêntese aqui, né, que eu sempre gosto de trazer um pouquinho da minha vida, né, para a discussão, eu falava assim: "Detesto política", sabe, Zé Murilo? Falava assim: "Detesto política, não vou discutir política", e na Deloitte eu sou proibida, tá, gente? Eu não posso nem chegar, sentar perto, assim, a gente, né, tem que ter toda independência e tudo. E eu falei: "Para mim é moleza, porque eu não quero nem chegar perto de política". Até chegar perto de transição energética e clima e ver que isso é impossível. Eu não preciso ter um posicionamento de um partido X, Y ou Z, mas impossível estarmos distantes das grandes discussões de políticas públicas. Tá? Então, a gente precisa discutir isso. Tem um grande setor aí que a gente conhece, o agro, que tem um lobby, por exemplo, imenso, né, e que a gente precisa trabalhar isso, a gente precisa avançar os setores, a gente precisa ter discussões que são importantes e trazer algumas discussões para a tona. Então, o hidrogênio ele vai ajudar a emitir as metas, a reduzir as metas de carbono. A expectativa é que ele reduza 20% das metas, das metas, né, atinja a redução de 20% das emissões globais até 2050. O desafio, mais uma vez, batendo o martelo, escala, tecnologia, custo, infraestrutura, imposto. Precisamos de investimentos massivos, então também já falei um pouquinho disso, para tecnologia e infraestrutura, só que para isso a gente precisa de dados e projetos consistentes. E alguém sabe o que mais nos impede disso? Aversão a risco. O ser humano por si tem aversão a risco, e o nosso setor, mais ainda, eu falo que a gente tem que ser lúcido e enfrentar os nossos próprios desafios. Eu só consegui dar alguns passos na minha vida depois que eu falei: olha, eu tenho esse problema, eu preciso enfrentar. A gente não pode ser avesso ao risco. Quando a gente fala de transição, não existe certeza nenhuma. Se não existe certeza, o risco ele já existe. O que eu falo para o Cileb é o seguinte: o risco que você tem hoje, ele é muito maior do que o risco de testar essas soluções. Então, políticas públicas, né, voltando, robustas, incentivos fiscais, as empresas precisam participar dessas discussões, mas conectando com pesquisa, conectando com desenvolvimento e conectando com escala, tá? Não é só relação institucional, não que isso não seja importante, mas tem que ter um viés de como a gente efetiva o avanço tecnológico. Eu sempre vendo se eu estou no slide certo, tá, gente? Porque tá aqui, mas eu tic-teco às vezes trava. Algumas empresas, eu vou trazer uma delas, e tá, nenhuma preferência, eu poderia ter trago várias. A Anglo American, ela já alcançou 80% da redução de emissão dos seus caminhões movidos a hidrogênio. Né? E o investimento hoje estimado para a indústria, para uma infraestrutura de hidrogênio, para uma mina, né, na nossa indústria de grande porte, o investimento é aproximadamente de 100 milhões de dólares. Ainda é muito alto, então a gente precisa acelerar e viabilizar. Na cadeia nossa de mineração e siderurgia, né, a gente chama mineração e metais, as opções e as oportunidades são imensas de ponta a ponta do uso de hidrogênio na cadeia. Acho que eu já estou indo para o fim, mas vamos lá. O hidrogênio verde, então, ele pode ser integrado, como eu disse, desde a extração, transporte e produção de metais, e ele vai reduzir efetivamente cada etapa da cadeia produtiva. E a redução, né, a gente falou do investimento de 100 milhões, mas a redução prevista na produção de aço usando hidrogênio, segundo a IEA, é cerca de 30% de redução na emissão de CO2. Também é um número significativo. Na redução direta de ferro, o hidrogênio vai substituir, pode substituir e vai o carvão para a produção mais limpa, e esses números são baseados nisso. Como a gente falou, os debates eles levam sempre a gente para questões de regulação, escala, competitividade. Competitividade, vou fazer um parêntese, né? Países como Egito e Arábia Saudita estão à frente e possuem vantagens competitivas. Já existem, né, plantas de hidrogênio ao redor do mundo e a gente precisa acelerar.
A infraestrutura, ainda são necessários investimentos de infraestrutura para a gente viabilizar, mas a gente teve um avanço recente, se não me engano foi semana passada, eu fico perdida nas datas, mas a gente aprovou a lei 14.498, que é um passo crucial para que a gente tenha segurança jurídica para investimentos de hidrogênio no Brasil, para atrair esses investimentos e impulsionar. Né? A gente tem a matriz, mais uma vez, predominantemente limpa, mas sem essa segurança jurídica de investimento, isso se torna cada vez mais difícil. Só um outro report que eu gosto de trazer, que chama Green Finance, da Deloitte Brasil. A gente lançou o ano passado na Climate Week, e ele fala que um principal problema que a gente tem no Brasil é a insegurança que o mercado externo vê com relação à política e incentivos brasileiros. Então, a gente precisa, mais do que fazer, provar, se posicionar globalmente, mostrando o que a gente fizer, né? Estamos fazendo. Parcerias industriais. Gente, outra coisa, Zé Murilo, que eu percebi muito nesses 2 anos e meio aí que eu fui para a consultoria, é como é que os outros setores são um pouco mais abertos do que a gente para a cooperação entre indústrias. Né? A gente ainda é um pouquinho fechado, né? A empresa X fala pouco com a empresa Z, né? E isso, em alguns setores, isso não existe mais, né? Até pela forma como eles foram feitos, né? Muitos deles foram feitos digitalmente, com parcerias para que eles fossem efetivados e viáveis, e a gente ainda tem essa oportunidade para trabalhar, porque a gente não vai conseguir transpor as barreiras de transição para uma economia de baixo carbono sem parcerias entre setores, empresas, setor público, privado e comunidade. Então, o Brasil pode, a gente tem desenhos, a gente, Deloitte, né, nós participamos do desenho, nós somos a consultoria que desenha o hub de hidrogênio dos Estados Unidos. E a gente tem um potencial maior para fazer aqui no Brasil um hub de hidrogênio. Mas a gente precisa dessa infraestrutura para que a gente possa efetivar e trazer o potencial do hidrogênio financeiro para o Brasil. Isso vai impulsionar a nossa economia e botar o Brasil na vanguarda da transição energética. As tecnologias, né, de eletrolisadores, células de combustível, elas têm se tornado cada vez mais viáveis. O ponto do eletrolisador, que a gente falou tanto hoje, caiu, né, o custo dele caiu 60% nos últimos 10 anos. E a expectativa é que ele reduza mais 40% até 2030. Né? Então, isso está acontecendo, estamos acelerando. Eu sempre tento mostrar falta, mas a gente já andou, né? Para a gente também ficar um pouquinho feliz aí que a gente está no caminho, né? Mas a gente só precisa tracionar. Tem algumas empresas que têm liderado a parte de eletrolisadores de alta eficiência, ITM Power, Neo Hydrogen, entre outras, trazendo mais viabilidade. Então, investimentos estão sendo feitos, devidos investimentos. O que às vezes me dói, sabe, gente, é quando eu olho para fora e eu vejo grandes projetos nossos lá fora, grandes pesquisadores nossos lá fora, liderando grandes projetos. A gente viu um essa semana, palestrou comigo, projeto fantástico, que está sendo financiado pela Inflation Reduction Act dos Estados Unidos. Mas é importante, gente, eu tenho falado muito dos modelos de negócio aqui hoje com vocês, tudo isso que eu falei, todos esses números, nada vai adiantar se não tiver ligado à estratégia da empresa. Em sintonia com a empresa de maneira geral. Né? Eu falo que eu via há pouco tempo atrás, ainda vejo, né, gente? Mas assim, a gente fala via para ver se estimula, né? Para quem não faz ainda, achar que está atrasado. Estratégia, né? Você tem uma VP, uma diretoria, o nome que cada um der, de sustentabilidade. E ali ela está olhando, sabe o quê? Normas, regulamentações, compliance. E, gente, pelo amor de Deus, tá? Isso é muito necessário. O meu ponto é, isso é o básico. Isso tem que ser feito. Acabou, vira página. Sabe? É igual a gente educa filho, tem coisa que fala assim, cara, isso aqui não dá para negociar. Ponto. O resto a gente negocia. Isso daqui não é negociável. Mas a gente precisa ter uma discussão que vai além disso. A estratégia de descarbonização e transição, ela não pode ser algo tocado em paralelo. Ela tem que estar na pauta do C-Level. E a gente precisa formar esse
C-Level e esse board, para que eles estejam abertos para esse tipo de discussão. Um outro ponto que eu gosto de trazer, a gente adora meta de curto prazo. Concorda? Eu participei de uma palestra com a Amy Webb. Quem conhece a Amy Webb, uma futurista? Ela quase foi apedrejada, mas eu amei, tá? Vou falar aqui para vocês também. Ela fala o seguinte, o Jack Welch, para quem gosta de Jack Welch, ele tem uma visão de curtíssimo prazo, né? E ela fala que o brasileiro adorou o Jack Welch. E ele fala que mesmo das cinzas, né, que ele já passou dessa, já subiu para cima, como diz meu filho, né? Já arrastou para cima, ele continua influenciando o Brasil. E a gente continua com um olhar de curtíssimo prazo. Isso faz com que toda empresa, do C-Level para baixo, ele tenha metas de curto prazo. E a gente não consegue linkar a estratégia de descarbonização com redução de custo e meta de curto prazo. Estamos na mesma página? Estou falando muito, gente? Falta 5 minutos. Está acabando. Então, relatórios da Deloitte falam o tempo todo, eu estou falando, sobre superar esse desafio através de parcerias. Esses hubs de discussão, né, a Deloitte tem o centro das nossas discussões, da conexões de parceria, ele acontece na iEarth Partners, onde nós somos parceiros estratégicos. As discussões acontecem ali diariamente, com C-Level, com pessoas que realmente estão na frente da discussão. Players do mercado, das grandes empresas de energia, startups, tecnologia, startups de tecnologia de hidrogênio e consórcios industriais estão à frente dessa discussão e tem que estar cada vez mais. O gap da oportunidade dessas tecnologias em operações industriais e na criação dessa cadeia de valor de hidrogênio robusta é grande. Toda vez que a gente fala de gap, dá um frio na barriga. Só que tem que dar uma baita de uma vontade de ir em frente, porque tem uma oportunidade nunca vista antes. Apesar dos desafios que a gente falou de infraestrutura, que são enormes, as oportunidades são maiores ainda. E quem liderar, quem der o primeiro passo, vai ter a vantagem competitiva com relação aos seus investidores. Eu ainda vejo algumas empresas... Eu já estou na página errada, tá? Eu ainda vejo algumas empresas discutindo... Acho que agora eu vou certo. Eu ainda vejo algumas empresas discutindo muito a viabilidade de quando entrar, quando não entrar, quando descarbonizar, timing, quando... Gente, é agora. E o diferencial competitivo, onde está você liderar esse mercado? A Deloitte Reino Unido trouxe um outro número, só para... Estou encerrando aqui, identificou 274 locais industriais, num raio de 50 milhas, tá? Independente do local que tiver, olha a potência disso para a geração de hidrogênio verde através de tecnologias de ponta. Espera-se que a economia global traga, que o hidrogênio traga 1,5 milhão de novos empregos. Quando você olha 1,5 milhão, até tem um artigo que eu acho que eu lancei semana passada no Valor, que fala sobre green jobs. E aí tem toda uma discussão que é legal de vocês verem, porque a capacitação dessas pessoas para 1,5 milhão que o Brasil tem que olhar para que a gente seja um hub de hidrogênio. Vocês conseguem entender o quão sistêmico é essa discussão? E o quanto a gente está atrasado para ela? E a adoção, né, do hidrogênio verde é uma oportunidade única, e eu encorajo vocês, nós, líderes, né, dessa jornada, para que a gente parta juntos. Eu estava conversando com algumas colegas queridas aqui, a gente precisa ir junto. A gente tem que escolher, não vou às vezes ligar para a Deloitte, né, consultoria, vai me cobrar serviço. Não, gente, vamos junto. Tem formas de parceria. Vamos juntos, senão a gente não vai conseguir. Em resumo, a adoção do hidrogênio é uma questão técnica, não é só uma questão puramente técnica, mas um problema de modelo de negócio. Vou bater nessa tecla. Tá? A transição para essa economia é um desafio complexo, mas uma oportunidade grande, descomplexo porque ele é sistêmico, né? Então, não adianta você mexer numa alavancazinha se você não mexer nas outras. E quando eu falo mexer numa alavancazinha, é mexer só no seu negócio, na sua plantinha, achando que você não precisa olhar a cadeia, porque você não vai conseguir fazer. E com a abordagem certa, a gente consegue reduzir as emissões, impulsionar o crescimento econômico, fazer e criar um futuro sustentável para as nossas gerações, para os nossos filhos, para os nossos netos. Vocês viram o reporte da NASA?
sobre o Brasil? Juro que nesse dia eu fiquei chocada, tá? E olha que eu já vi má notícia disso, né? Eu já li tudo que é má notícia, a gente lê. Só que a NASA mostrou, se não me engano, daqui aos 10 anos, eu só sou ruim de número, tá? Em 10 anos, várias regiões do Brasil não vão existir mais. Por causa da umidade, ele vai deixar de existir. Gente, vai deixar de existir. Talvez eu não possa morar onde eu moro com meu filho hoje, porque não exista mais. Será que a gente está olhando isso na hora de definir os nossos investimentos Greenfield? Será que a gente está olhando isso na nossa estratégia de longo prazo, quando a gente prefere priorizar curto prazo? Fica a dúvida. É fundamental que nós, líderes do setor, formuladores de políticas de opinião, a gente vá em busca dessa viabilidade, não somente do hidrogênio de baixo carbono, mas das tecnologias que se fizerem necessárias, porque existem 40 para você atingir 100% das emissões, 60% existem tecnologias conhecidas viáveis. 40%, ninguém sabe como descarbonizar ainda. O que eu estou querendo dizer? Não tem volume, mesmo que tenha tecnologia, eu só consigo reduzir 60%. A Deloitte e outras organizações ao redor do mundo buscam economia para essa economia e para esses negócios. E a gente espera ir juntos com vocês. Então, efetivamente, eu queria agradecer, já fiz esse convite para a gente liderar juntos essa mudança, mas eu queria agradecer o Zé Murilo, e aí só falar, Zé Murilo, duas coisinhas, uma que quando eu entrei na Vale, acho que a Laila lembra disso, o Rossano, eu era bem novinha, né, mais nova do que eu sou hoje, e o Zé Murilo, ele passava na planta, né, nas discussões de mercado, eu vi ele entrando com C-level ali, nas discussões de mercado, e eu olhava assim, eu tinha até medo do Zé Murilo, não porque ele passasse medo, mas era um respeito pela experiência que ele tinha. E no dia que você me convidou, eu senti um orgulho e uma honra tão grande de passar daquela menina que olhava de canto para uma pessoa que você convidou para participar de uma palestra. Então, muito obrigada por isso. E segundo, eu fiz até um post hoje no meu Instagram, vou me emocionar. Ninguém sabe os desafios que as pessoas enfrentam para estarem onde estão. Hoje, a minha mãe, nesse minuto, está entrando numa sala de cirurgia para trocar um fêmur, que é um dos maiores ossos do corpo. Ela parou de andar há 4 meses, mas eu tinha me comprometido de estar aqui. E ela falou, vai, que eu estou forte aqui, e você vai, porque eu adoro te ver fazendo o que você faz. Então, sejamos sempre empáticos com as pessoas que estão ao nosso redor. A gente não sabe o que está acontecendo, mas a energia da mudança e de um futuro melhor é que me move para estar aqui com vocês. Muito obrigada. Bom, gente, vocês veem, né, que mesmo nas salas onde você tem mais a tecnologia, a técnica presentes, né, a gente está sempre falando de pessoas e de situações de relacionamento humano e juntar esforços, etc. Tal. Então, Maria Emília, muito obrigado aí pelas suas palavras, né? E também pela palestra que você nos brindou aqui. Então, dando continuidade aqui, antes disso, eu queria relembrar aqui que quem quiser fazer perguntas, né, que faça por escrito para facilitar para a mesa aqui. E nós temos aqui as nossas atendentes que vão coletar, então, as perguntas para o bloco de debates. Então, vamos agora à segunda palestra, né, que é a Mariana Quadros, aí, da Air Liquid. Já de antemão agradecemos a presença, né, Mariana? E também a Air Liquid por ter cedido você aqui. Então, vamos à segunda palestra. Bom dia para todos. Meu nome é Mariana Quartas e eu vou apresentar para vocês algumas estratégias de descarbonização na indústria do aço. Espero que vocês consigam entender meu sotaque, mas qualquer pergunta no final podem perguntar. Eu vou contar primeiro um pouco da Air Liquide,
E depois eu vou contar um pouco mais o que a Air Liquide faz na indústria do aço e alternativas para fazer essa descarbonização. A Air Liquide é uma empresa mundial líder em gases industriais e medicinais. Na parte da indústria, a gente está em todas as indústrias, a indústria da energia, a indústria do aço, a indústria química e outras. E na parte da saúde, eu gosto muito também de falar dessa parte, porque é muito importante para mim. É todo esse atendimento a pacientes em casa, oxigenoterapia, apneia do sono e atenção em hospitais, entre outros pontos. Nosso território, a gente foca nas moléculas, nas pequenas moléculas. Principalmente focamos nas moléculas de gases do ar, oxigênio, nitrogênio, argônio. E também a gente trabalha com moléculas diferentes, neste caso hidrogênio, que é o foco do painel, mas também com moléculas como CO2, silano, acetileno, que são muito importantes também para a transição. Em 2023, a gente tem mais de 67 mil empregados e estamos em 72 países. Mas o que eu mais gosto de apresentar é as decisões de investimento. Por quê? Porque dessas decisões de investimento de 4,3 bilhões de euros, metade vão ser destinadas para a transição energética. Então, essas transição energética podem ser desde projetos que estão sendo feitos nas usinas nossas ou novos projetos, por exemplo, hidrogênio ou outros projetos. Para falar um pouco do Brasil, Air Liquide no Brasil, a gente entrou em 1945, temos mais de 1.200 empregados e estamos em mais de 80% do território nacional. Este é um pouco o mapa de onde a gente está no Brasil e temos 3 sites de hidrogênio. Ainda esses sites são de reformado de metano, mas a gente quer desenvolver essas novas tecnologias como eletrolisadores para ter mais sites de hidrogênio como os nossos parceiros. A gente fornece aos diferentes clientes por diferentes modos de fornecimento e estes vão depender muito do volume que tem cada cliente. Se são volumes maiores, a gente normalmente faz o fornecimento via tubulação, onde temos nossa usina do lado da usina do cliente. Se é um consumo menor, mas ainda é alto, a gente fornece via equipamentos on-site, que são equipamentos que vão produzir os gases de maneira gaseosa. Se são já volumes menores, já a gente começa a ter essa infraestrutura líquida para transporte e temos tanques nos clientes. E se já são clientes menores, temos o fornecimento via package gases, cilindros. Esta é uma imagem que eu gosto muito de apresentar. Tem muita coisa lá, mas vocês podem focar só na parte laranja. A parte laranja é o foco da Air Liquide, é onde começa tudo, porque é onde a gente produz os gases. Então aqui, por exemplo, vocês podem olhar no meio, tem a ASU, a unidade de gases do ar, e a empresa de aço. Por quê? Porque a gente faz o site, como comentei um pouco no slide anterior, a gente faz o site nosso do lado do cliente, fornece via tubulação para o cliente principal e depois o excedente de produto a gente leva para fora, para fornecer aos outros clientes, já sejam clientes industriais ou clientes medicinais. Eu também gosto muito de mostrar esta parte, aqui a cinza, que é uma linha de negócios nossa que se chama Engenharia e Construção. Essa linha de negócios é uma linha onde nós desenvolvemos nossa própria tecnologia para duas coisas, para usar em nossos projetos, mas também para fazer a venda de equipamentos para clientes. Então aí é onde o cliente pode tomar a decisão de comprar a tecnologia da Air Liquide ou fazer o trabalho em conjunto. A gente gosta muito de trabalhar em parcerias com diferentes modelos para fornecer os nossos gases. Dentro dos planos estratégicos, para nós é muito importante o tema da descarbonização e é por isso que, por primeira vez na história, a gente tem incluído objetivos extrafinanceiros dentro dos objetivos da Air Liquide. Este é um plano estratégico que se chama Advance
e tem 4 pilares. O primeiro, entregar resultados financeiros, esse nunca vai sair de nenhuma empresa. Mas depois a gente tem descarbonizar o planeta, desbloquear o progresso através da tecnologia e atuar para todos. No final, atuar para todos são os nossos empregados, que são também a parte mais importante. No segundo pilar de descarbonização do planeta, a gente divide em 2 pontos. Como que a gente vai descarbonizar os nossos ativos. E 2, como vamos trabalhar em conjunto com os nossos clientes para conseguir que eles possam descarbonizar esses ativos. E é por isso que a gente tem diferentes objetivos, começando em 2025, onde temos o objetivo para reduzir em 30% a intensidade de carbono. Depois, 2035, já um objetivo muito maior de reduzir um 33% em valor absoluto as emissões, escopo 1 e 2, para finalmente conseguir a neutralidade em carbono em 2050. Como que a gente vai fazer isso? Temos muitas alternativas, mas o hidrogênio vai ser um foco principal nessa descarbonização. A gente vai ter, a ideia e o objetivo é triplicar as vendas de hidrogênio em 2035, e isso vai ser feito investindo mais de 8 bilhões de euros em hidrogênio, em projetos de hidrogênio no mundo. Para hidrogênio, a gente está planejando ter mais de 3 gigawatts de eletrólise também para cumprir todas estas metas. Dentro deste mapa, vocês podem olhar muitos projetos. Quase todos estão Europa, América, Estados Unidos. Eu gostaria de a gente ter um pouco mais para a América Latina. Mas a gente tem diferentes projetos que eu gosto de apresentar, que são o eletrolisador de Bécancour, em Canadá, é o eletrolisador PEM mais grande do mundo, uma operação de 20 megas. Esse é um projeto que a gente está aprendendo também e está tentando ter muitas experiências lá. O outro que eu gosto também de mostrar é o liquefator que temos em Nevada. É um liquefator de 30 toneladas por dia que atende o mercado de Califórnia. Este é um liquefator que tem a produção é realmente de reformado de metano, mas a matéria-prima é biometano. Então, por isso é que o hidrogênio é baixo em carbono, que eu também gosto, eu não gosto de falar de cores em hidrogênio, mas o objetivo sempre vai ser ter um hidrogênio baixo em carbono. E, finalmente, a gente tem muitos outros projetos de carbon capture, de eletrólise, de hidrogênio para a indústria do aço e de mobilidade também. Em temas também de hidrogênio, a gente tem 1.850 quilômetros de tubulações de hidrogênio no mundo. Principalmente eles estão focados nos Estados Unidos, em Europa e em Singapura. E vocês veem que eles têm muitas estruturas já hoje. São infraestruturas que a gente já tem de tubulações de hidrogênio, oxigênio, que vão poder ser transformadas um pouco mais fácil. Porque hoje tem produções de hidrogênio com um conteúdo alto de CO2, que são a partir de reformado de metano, mas a ideia é ir trocando essas produções e vai ser mais fácil, porque você já não vai ter que construir algo novo, sino que você vai poder integrar esse novo produto dentro das tubulações. Então, é algo muito importante que tem essas redes de distribuição. É algo bem diferente e uma vantagem que tem essas outras unidades. A gente aqui tem redes de distribuição de gás natural, que a gente poderia fazer algumas misturas e alguns outros trabalhos, mas lá são focados só em hidrogênio. Então, essa é uma vantagem bastante alta. O business model nosso é sempre focar, a primeira coisa que é importante é a segurança. Para nós, é safety first, vocês podem olhar aí lá acima. A segurança é o mais importante em todos os projetos que a gente desenvolve, e por isso é que a gente não pode, estamos testando algumas tecnologias, estamos avaliando, mas sempre com segurança. A gente também gosta, os nossos projetos são projetos como os de vocês, de alto capital, e por isso é que são projetos a longo prazo, 15, 20 anos. E são modelos onde nós fazemos todo, um modelo normal, e nós fazemos o investimento e fornecemos para vocês as moléculas. É um modelo que se chama Over Defense,
para que vocês possam tomar seu dinheiro de investimento e poder focar em seu core business. Então, falando um pouco mais do ponto da descarbonização, de onde que vem as emissões, como que a gente pode atingir os objetivos de descarbonização. Então, primeiro temos que entender quais são essas formas de produção de aço e quais são essas emissões que estão atreladas a cada método de produção. Então, aqui temos uma usina integrada de aço, o EAF e o DRI. E aqui vocês podem olhar que a usina integrada de aço, que é mais ou menos 70% o blast furnace é 70% da produção, é a que mais emissões tem, entre 1,8 e 2,4 toneladas de CO2 por tonelada de aço. O que acontece? O objetivo é ter 0,55 toneladas de CO2 por tonelada de aço para 2050. Então, a gente tem um caminho bem interessante para chegar. Esta é uma imagem dessa usina integrada de aço que vocês podem olhar, onde vocês mais que eu conhecem todas as fontes de emissões que tem esse tipo de usinas. Então a gente fala onde eu vou focar, onde a gente vai começar, o que vamos fazer. Então por isso a gente tem que começar a focar em alguns pontos que são os maiores contaminantes, os que mais emissões têm. E é por isso a usina do aço, eu sei que tem muitos informes que também têm números diferentes, mas 8%, a indústria do aço é 8% das emissões do mundo e, na média, a cada tonelada de aço tem 1,9 toneladas de CO2. Como eu falei antes, tem vários métodos de produção e realmente, em promédio, o blast furnace é 70% e o electric arc furnace é 30%. Então, também, quais são essas alternativas para a indústria? O que a gente pode fazer? Então, a gente tem duas formas de fazer a descarbonização. Uma, reduzir o conteúdo de carbono, ou duas, fazer algo a mais com esse carbono. Então, a primeira, como é que conseguimos reduzir esse carbono dentro de nossa matéria-prima? A gente pode usar a eletrólise, que falamos muito. Podemos fazer a substituição desse carbono, desse feedstock por um feedstock que tenha menor conteúdo de carbono, como, por exemplo, gás natural, biomassa, hidrogênio. Também a gente pode recuperar ainda mais em nossas indústrias esse off-gas ou esse calor, porque tem muita energia. Também podemos fazer todo o tema de incrementar o uso de sucata. Aí a sucata a gente tem que ter cuidado com a disponibilidade e a qualidade, mas é importante continuar desenvolvendo este ponto. E como último fim, conseguir ter esse investimento em DRI, redução direta. A hidrogênio. Pode ser com gás natural no começo, mas a ideia é que seja hidrogênio. A segunda parte é conseguir reutilizar ou ter o uso de CO2 para algo a mais. Então, por exemplo, a gente pode valorizar o CO2 que é capturado das indústrias em diferentes usos. Um uso é EOR, que é Enhanced Oil Recovery, é usado pelas indústrias de óleo e gás para conseguir recuperar todo o produto dos poços. Pode ser usado para a produção de etanol, de metanol e de syngas. Então, tem uso, sim. Não é muito. Essas aplicações ainda estão alguns desenvolvendo. A gente pode fazer também captura de carbono e storage, que foi falado. Aí a pergunta é onde? Aqui. Então, também a gente sabe que temos muitos desafios, mas temos oportunidades também para continuar a descarbonização. Falando um pouco mais dos exemplos, na parte de redução do uso de carbono, a gente tem duas formas de fazer isso. Podemos fazer a conversão do forno, algum ajuste do forno, ou a gente pode fazer um investimento novo.
para o ajuste do forno, pode ser feita uma injeção de hidrogênio no forno, sem fazer nenhuma modificação. O forno pode ser injetado até 30 quilos de hidrogênio por cada tonelada de metal, mas isso só vai trazer 10% de redução de emissões. Então você fala, ok, vou injetar 30 quilos, mas só vou ter 10% de redução de emissões. É uma transição, mas é só um começo. E a outra forma de fazer é fazer um investimento para fazer alguma modificação no forno para conseguir ter esse top gas recycle, onde também pode ser injetado hidrogênio. Aqui a gente pode injetar 20 quilos de hidrogênio por cada tonelada de metal e pode ser reduzido ainda mais, 40%. Então aí você começa a ficar mais interessado nessa oportunidade. O que acontece? Este é um pouco um mediano prazo, falamos de hidrogênio. Bom, os novos investimentos, uma usina, trocar tudo que a gente tem e passar para DRI. O DRI, a gente poderia usar ele quase 100% hidrogênio. Mas aqui entra todo o tema de qual é o preço de hidrogênio. Está difícil um pouco a produção hoje, mas no futuro essa é a solução final. Ou também a gente pode fazer novas tecnologias que estão sendo desenvolvidas. Eu sei que muitas empresas estão desenvolvendo também outras tecnologias, mas eu trouxe a de Risarna, onde a Risarna você não usa hidrogênio, mas através da captura de carbono conseguimos ter uma redução das emissões. Este é algo em piloto, está sendo desenvolvido e tem um baixo TRL. O que acontece com o hidrogênio voltando a DRI? E vocês podem olhar no lado direito. Na Europa, o target de hidrogênio, que este é como o break-even point, é 2,5 euros por quilo, tendo em conta um gás natural de 7,6 euros por milhão de BTU e tendo em conta que eles têm um imposto ao carbono. Aqui no Brasil, a gente não tem imposto ao carbono, mas temos o custo do gás natural o dobro. Então, aí é por isso que a gente, no break-even, poderíamos ter um custo do hidrogênio de 2,3 euros por quilo. E a segunda forma de fazer é usar o carbono para outros usos. A gente tem uma tecnologia que desenvolvemos em conjunto com um cliente que se chama Stilanol, onde através do blast furnace e das produções e do CO2 é feita uma fermentação e é produzido o etanol como combustível. Aqui no Brasil é um pouco diferente, porque aqui temos muito etanol. Então já as indústrias de etanol são muito grandes, já está muito integrado, mas também pode ser algo interessante, porque o etanol já está muito integrado. Então você não está criando um produto novo, você está entrando no mercado. Outra forma de fazer, eu mostrei um pouco mais também o oxigênio na indústria do aço. O oxigênio já é usado por muitas indústrias, por muitos fornos. Mas aqui tem muitos benefícios, porque a produtividade incrementa, a redução o consumo específico de energia também é reduzido e os contaminantes na atmosfera, o NOx principalmente, também é reduzido. Então, este vai ter muitos benefícios importantes. O que a gente pode fazer com isso? Eu falo aqui as indústrias de gases industriais e a Air Liquide. Nós temos muitas soluções para os pontos de hidrogênio, manejo de carbono e com a nossa expertise. Então, nós conseguimos produzir hidrogênio renovável com tecnologias, o hidrogênio com reformadores, temos tecnologias para captura de carbono, liquefação. E realmente é um ponto que a gente vem trabalhando muito, faz tempo com hidrogênio, a gente trabalha faz mais de 60 anos, e com captura de carbono faz mais de 15 em escala industrial. E por isso a gente acha que é muito importante, porque com a experiência que a gente tem tido, vamos tendo aprendizagens de segurança e operação e confiabilidade. Aqui um pouco falando de hidrogênio. Eu falei para vocês hidrogênio e CO2. Aqui falando só de hidrogênio, a gente tem as diferentes formas de produção do hidrogênio e todas as outros equipamentos e tecnologias desenvolvidos pelo grupo para ter esse hidrogênio nas condições que se precisam para depois usar ele
nas aplicações que a gente está procurando. Falando de eletrolisadores, a gente começou com eletrolisadores desde antes de 2017. Em 2017, a gente já tinha mais de 35 eletrolisadores, mas eram eletrolisadores principalmente alcalinos, pequenos. Depois a gente começou a desenvolver, já começamos a olhar que o hidrogênio ia ser o combustível do futuro, e ia ter um desenvolvimento muito interessante, e é por isso que a gente começou a trabalhar nesses novos projetos maiores. Como eu falei no começo, o projeto de Bécancour, de 20 megas. Depois a gente começou a trabalhar, olhamos que tínhamos uma dificuldade para ter esses projetos maiores. Então você fala, ok, um projeto de 5 megas, perfeito, já a tecnologia está meio desenvolvida. Mas agora, os projetos de 20, 100 megas, o que a gente vai fazer? Temos que ter uma solução para isso. E é por isso que o ano passado a gente fez uma parceria com a Siemens Energy para construir uma Gigafactory na Alemanha, onde vamos trabalhar em desenvolver eletrolisadores de grande escala, eletrolisadores com tamanhos entre 17 e 20 megas cada stack. Isso vai ser muito importante para esse desenvolvimento de eletrólise a grande escala. E, finalmente, depois de ter estas notícias, a gente já começou a trabalhar nesses novos projetos gigantes. São projetos de 200 megas que temos, que estamos desenvolvendo. Um projeto na França, em Normandia, de 200 megas, e outro que se chama Alligator, também de 200 megas. Falando agora um pouco de captura de carbono. Captura de carbono é muito importante também. E como vocês olharam, é uma solução que também pode fazer que as emissões sejam reduzidas em 100%. O problema que já falamos é aqui, por exemplo, na América Latina, o que a gente vai fazer com esse CO2? Se é storage, onde a gente vai fazer o storage dele? É difícil. Eu sei que muitas empresas estão investigando todo esse ponto, mas é algo para avaliar. Então, o que a gente faz normalmente? Temos uma usina que faz emissões de CO2, a gente captura o CO2 como uma tecnologia nossa que se chama CryoCap, é uma tecnologia criogênica para a captura do CO2. Fazemos a captura, a liquefação, transportamos o CO2 líquido até uma terminal e dentro da terminal a gente depois exporta ela nos navios para fazer esse storage no mar. Isto é feito mais na Europa, no Mar do Norte. A gente não sabe ainda como vai ser aqui. Estamos falando com alguns parceiros também para entender como pode ser um modelo na América Latina, mas sabemos que isso vai demorar muito tempo também. Esta tecnologia que usa vai depender muito do uso que a gente está tendo e da aplicação. Então, a gente tem uma tecnologia específica, um modelo específico para a indústria do aço. A CryoCap pode produzir o CO2 é um CO2 supercrítico ou pode ter esse CO2 líquido. Vai depender do uso que se tenha, do uso final. O CO2, como eu falei, a gente trabalha... Isso não é uma tecnologia nova, é uma tecnologia madura, que já tem mais de 15 anos. E uma tecnologia que a gente vem trabalhando em diferentes projetos. Eu só ressaltei os projetos que tem que ver na parte do aço. E esse é um pouco o que a gente está fazendo na Europa, eu expliquei um pouco. Mas a gente faz diferentes projetos com os clientes. Então, num projeto a gente faz captura de carbono, em outro projeto a gente faz um takeover de algum outro ativo, fazemos a interconexão de todos eles usando infraestrutura que já temos ou construindo infraestrutura nova para fazer esse transporte de CO2 e conseguir usar algo que chamamos Carbon Capture as a Service. Em referência de produtos, a gente trabalha com muitas empresas de indústria de aço no mundo. Para nós, a indústria do aço é uma das indústrias mais importantes, e onde estão os nossos parceiros mais importantes também. Aqui, para trazer um exemplo de como que a gente faz, na França, temos um acordo com uma empresa importante de aço e a gente assinou um MOU com eles para realmente tentar trabalhar em conjunto
para desenvolver estratégias de descarbonização. A ideia e o objetivo é reduzir as emissões de CO2 em 3 milhões de toneladas por ano para 2030. O cliente vai desenvolver e implementar tecnologias algumas tecnologias, eles vão implementar DRI e também a gente vai conseguir produzir esse aço com menores emissões. Nós vamos participar desta iniciativa estratégica fornecendo hidrogênio baixo em carbono e também implementando tecnologias de captura de carbono. Aqui dentro da parte de reduzir o carbono. Este é um projeto que tem mais um consórcio de 48 companhias europeias para tentar desenvolver alguns projetos de ultra low CO2. Nós estamos participando na parte do blast furnace, tendo experiência na parte de separação do CO2 e fornecimento de oxigênio. Aqui é muito importante porque vamos conseguir, aí tem muitas oportunidades novas, onde temos um investimento porque a gente teria que fazer esse top gas recycle, mas é realmente uma tecnologia que é muito interessante e que hoje, pela disponibilidade ou o useful lifetime dos ativos que tem nas usinas, é algo que pode ser feito agora. A gente acha que o horizonte para desenvolver isso na indústria de maneira geral vai ser mais ou menos 2030, 2040. Depois temos já é um ponto de DRI com Electric Arc Furnace. Este é um projeto que é fundado, vocês veem aí, a gente tem muito suporte dos governos para esse tipo de projetos, porque são projetos que têm um alto investimento. Então, tem que ter suporte do governo. Este horizonte para a Europa, 2030, 2040, para a América Latina, a gente acha que vai demorar um pouco mais o investimento nesses novos equipos. Por quê? Porque a gente ainda tem equipamentos que têm uma vida dentro de nossas usinas. Esse era um pouco o que eu mostrava do Stylianol, da produção de etanol que tem. É uma tecnologia que é um projeto fundado e tem investimento do governo europeu também. E por isso é que a gente conseguiu fazer ele. Mas é basicamente o processo normal de etanol, onde tem fermentação e depois a gente pode ter o bioetanol. O horizonte é um pouco mais perto, porque a gente já está trabalhando, como eu comentei, a gente já está trabalhando nisso. E são tecnologias que não são tão diferentes, são tecnologias com as que a gente já trabalha. E esta mais aplicada, mais que já olhamos também, é como que a gente pode valorizar o CO2. Então, o CO2, a gente faz a captura do CO2 com a CryoCap ou com alguma outra tecnologia e temos um CO2 que pode ser vendido no mercado industrial. A gente usa o CO2 para carbonatação de bebidas, controle de pH. Esses são os usos mais comuns, além dos que eu já comentei, EOR, metanol. Mas realmente esse mercado de bebidas e de controle de pH é pequeno. Então, muitos clientes nos contatam e falam, eu quero fazer a captura de meu CO2. E a gente fala, perfeito, temos toda a tecnologia, a gente tem todo o expertise, mas o que vamos fazer com o CO2? Vocês ficam com ele, falam. E a gente fala, bom, temos uma parte do mercado que podemos ficar com ele, mas a gente não tem tanto mercado para isso. Esse é um horizonte que, pelo ponto de carbon capture and storage, hoje na Europa está acontecendo, mas como eu falei, pode ser que aqui vai demorar muito mais. Então, quais são esses key takeaways? E aqui tem muitas informações. Aqui tem muitas informações que você pode olhar, uma coisa nova todos os dias. E eu trouxe aqui uma informação de outra consultora, mas para a próxima eu vou trazer de Deloitte. Mas aqui nós, como expectativa, temos uma demanda de hidrogênio no Brasil pode atingir 9 milhões de toneladas em 2040. Então a gente também tem que começar
a ver onde e como este hidrogênio vai ser produzido. Tem muitos estudos, eu trouxe destes, mas tem muitos. O hidrogênio hoje, com eletrólise, é mais 6, 7 dólares por quilo. Eu gosto de falar esse número porque tem range, mas realmente nossos análises a gente tem olhado que é mais 6, 7 dólares por quilo. Onde hoje o hidrogênio cinza, o hidrogênio por reformado de metano, 2,9 ou 2,3, que eu falei, 3, 4 dólares. Então ainda a gente está com uma diferença importante, onde ninguém vai falar, sim, vamos trocar por eletrólise. De onde vai vir o dinheiro? Alguém tem que pagar. Então, por isso, a gente tem que tentar desenvolver essas iniciativas. Sabemos que o CAPEX dos eletrolizadores estão cada vez menos, tem menos custo, estão reduzindo, mas sabemos que ainda temos caminho por recorrer. Eu também trouxe porque, assim, na parte da indústria do aço, fala que para ter break-even com hidrogênio verde, sem imposto ao carbono, a gente teria uma paridade e break-even em 2035, 2040. Então, assim, a gente está até 2035, 2040 não vamos fazer nada? Não, a gente tem que começar. É uma transição, onde a gente pode começar com algumas iniciativas para depois conseguir ter este hidrogênio quando já seja competitivo. Ou começar também algumas iniciativas agora, ser os primeiros e já ter produto baixo em carbono para o futuro. Então, para terminar pouco, das diferentes formas de produção dentro do Electric Arc Furnace, realmente pode ser zero emissões, a gente compra energia renovável, é uma energia que tem disponível no Brasil, a gente tem que aproveitar isso, 85% é hidroelétrica, vai ter muito mais, tem muitos projetos de solar, eólica, a gente tem que aproveitar isso, isso é algo fácil de fazer. Depois, o que podemos fazer com os blast furnaces? Como falamos, começar com essa injeção de hidrogênio, poderia ser com esse top gas recycle ou não, vai depender das estratégias. Mas realmente hoje depende muito desses subsídios do governo, se a gente quer fazer esse investimento em hidrogênio a longo prazo. E eu sei que o governo está fazendo muitas coisas. Saiu o Plano Nacional de Hidrogênio, achamos muito interessante, tem muitas iniciativas que vão ajudar nos impostos, mas também a gente também tem que ter subsídios ou ajudas para o CAPEX, para poder desenvolver as tecnologias. E, finalmente, o que todas as indústrias gostariam de ter para a descarbonização seria o investimento em DRI. Isso vai depender muito também do tempo dos ativos que temos, mas o objetivo final é ter um investimento em DRI. E pode-se começar com DRI com gás natural. Com gás natural, já você troca as emissões e as emissões são reduzidas em 63%. E já depois, na medida que o hidrogênio começa a ser mais competitivo, começa a ser trocado este gás natural e você começa a fazer a troca para ter no final DRI 100% hidrogênio. E já começou a gente teria 100% de redução de emissões. Bom, então isso era o que eu queria compartilhar hoje com vocês. Este é meu contato. Se vocês tiverem alguma pergunta adicional, podem fazer agora no painel. Eu queria agradecer muito à ABM pelo convite e a José Murillo também pelo convite e às copanelistas. Muito obrigada. Bom, pessoal, nós tivemos um primeiro bloco aí de duas palestras muito importantes, né? Informações tanto da Maria Emília como também da Mariana. E a gente vai iniciar esse debate. Eu gostaria de fazer uma pergunta que é a seguinte, vou fazer para ambas, para a gente iniciar essas discussões. É uma pergunta complexa, mas eu acho que cabe para a área de vocês, de consultoria e também de fornecimento de gases para a indústria, né? Vocês pensam, como consultores e provedores, eu acho que nós estamos, mas eu queria ouvir a opinião de vocês, como empresa,
A indústria siderúrgica brasileira está atrasada nesse processo de planificação de longo prazo para a transição energética? Bem, né, delicado, ainda mais para a consultoria responder esse tipo de coisa. Mas vamos lá. O Brasil, de maneira geral, está atrasado. Acho que isso seria a melhor resposta. Você falou agora há pouco, né? Eu falei do CCUS, por exemplo, que é uma tecnologia extremamente madura no Brasil, né? A Petrobras usa no pré-sal. Eu vou responder, tá? Não estou fugindo da resposta, mas no pré-sal. Mas ainda é muito difícil da gente replicar isso em outros setores no Brasil. Você mesmo mencionou, fora do Brasil a gente já faz isso, porque falta regulamentação, né? Então, quando você olha para o... Tem, acho que é Oil and Gas Recovery, quer dizer, já tem algo de oil and gas que regulamenta e por isso, né, a Petrobras usa. Mas é muito difícil ainda. A gente tem, todos sabemos, uma morosidade política para viabilizar essas regulamentações. Isso é o grande entrave. A gente também sofre com a conscientização do C-Level, fiz aquela brincadeira do Jack Welch, mas com metas de curto prazo. Politicamente falando, a gente sabe, né, somos um país extremamente rico em termos de biomas, em termos de energia limpa. Isso é excelente, mas na contramão nos deixa, às vezes, numa posição confortável demais. Então, sim, temos um atraso, não só no setor de mining and metals, mas no setor, no Brasil de maneira geral. As outras né, regiões do mundo aceleraram, principalmente com relação a políticas públicas e de taxação. Quando eu olho o setor de mining and metals do Brasil, me preocupa muito, porque a gente sabe que as taxações irão acontecer já a partir do ano que vem, e eu ainda vejo um movimento tímido, inclusive com relação à clareza, né? Você olha, você tem que ter um movimento tanto na operação, quanto de longo prazo, quanto de dados, tecnologia, e para isso tudo investimento. A gente ainda, na maioria das empresas, em função da volatilidade do mercado, que eu não preciso falar para ninguém, num driver de redução de custo, o que piora ainda mais a tomada de decisão, com um olhar muito mais de curto prazo. Então, acho que a nossa situação é realmente delicada. Para a gente trazer esse tema para a pauta todos os dias, eu sempre provoco a equipe, né? Todo projeto que a gente está, toda oportunidade, a gente tentar trazer um pouco essa consciência para a mesa e nos grandes debates, mas a gente tem um caminho longo pela frente. Obrigado. Tá ligado? Bom, por meu lado, eu concordo com o que a Maria Emília falou. Eu acho que não é algo da indústria siderúrgica. Eu acho que eu fiquei realmente surpreendida com algumas coisas que foram apresentadas na ABM, porque tinha muitas coisas, por exemplo, de uso de biomassa, que estamos trabalhando, mas tem muito caminho pela frente. Tem muito caminho porque também, por exemplo, nos Estados Unidos, tem muitos incentivos, o IRA, tem muitas coisas, e por isso os projetos estão sendo feitos lá. Tem muito dinheiro do governo que está sendo investido nos projetos e a gente está participando. Eu gostaria muito de todos esses projetos que tem na Europa e nos Estados Unidos, trazer eles para cá. Eu falo, vamos fazer eles aqui. Mas é difícil, porque quem vai fazer eles? Quem vai pagar por eles? E ainda está... Regulamentação. De implementação econômico. Tem muitas coisas envolvidas. Também o tema das pessoas, o capital humano. O Brasil está formando muito, a América Latina está formando cada vez mais pessoas para estes novos mercados, mas temos que continuar trabalhando com esse ponto. As faculdades têm que trabalhar cada vez mais em ter novos desenvolvimentos para quem que vai trabalhar nas novas usinas. A gente também tem que ter em conta isso. Então, assim, eu não acho que a indústria do aço está atrasada. Eu acho que Brasil, América Latina, estamos atrasados. Temos muitas oportunidades.
eu olho o Brasil e eu falo para todo mundo falar, Brasil poderia ter um potencial gigante de exportação de todos os produtos. E a gente tem de alguns, mas não de todos. Então, realmente temos um potencial muito grande que temos que continuar trabalhando. Deixa eu só complementar, que é uma discussão que a gente vem tendo muito, é a importância da gente trazer a industrialização limpa para o Brasil, no sentido de que essa potência de exportação, ela seja na sua efetividade em termos de, muitas vezes, não ser só uma commodity exportada, a gente aumentar, né, e crescer a economia brasileira, agregando com serviços, e aí ainda mais necessário toda essa parte que você falou, inclusive de capital humano, com formação adequada para isso, o investimento e aí por aí vai. Murilo, aproveitar a prerrogativa da mesa. Mariana, eu tenho uma dúvida. Focando no nosso painel, vamos lá. A nossa produção de aço está muito concentrada no Sudeste. 86% está Minas, São Paulo, Rio e Espírito Santo. O resto está espalhado um pouco no Norte, um pouco no Sul. Tal. Isso facilita, isso dificulta. Estamos prontos para essa demanda de hidrogênio, caso seja necessária. Apesar de estar concentrado, o Brasil é muito grande. Minas, São Paulo, nós estamos falando de vários países da Europa. Como que vocês veem isso em termos de produção e logística, por favor? Obrigada pela pergunta. Assim, eu ia responder isso mesmo, que Brasil é gigante. Quando eu cheguei aqui, eu comecei a olhar Brasil e era, tipo, eu não acreditava que a gente tivesse que viajar de avião tanto tempo para chegar a qualquer lado. Então, esse ponto é muito importante, porque você que na Europa está sendo desenvolvido, mas porque a Europa é pequeno e você já tem umas infraestruturas de tubulações, por exemplo, que eu apresentei, onde você pode fazer e construir uma nova usina, mas você também pode integrar elas nos outros sites e você pode ter uma usina nova, backup de outra. E assim você consegue ter confiabilidade, que também é o mais importante. Então, dentro do ponto de hidrogênio no Brasil, a gente está olhando, escutando muito que o hidrogênio está querendo se desenvolver um pouco perto dos lugares onde a energia renovável está sendo desenvolvida, que seria mais no Nordeste, não tão perto dos focos de produção no Brasil do aço. Então, por quê? Porque a energia vai ser o mais importante para essa produção, por exemplo, de eletrólise. Então, a gente teria que estar perto da fonte de energia ou ter a infraestrutura energética para fazer esse transporte de energia. A gente escuta muito de novos projetos no Nordeste de 20 gigas. E você fica assim, beleza, mas como que eles vão trazer isso para cá? E a gente vai usar isso em nossos projetos. Então, eu acho que esse ponto é um desafio muito importante, mas é que muitas empresas já têm muito conhecimento e estão perto de portos estratégicos onde podem ser desenvolvidas essas sinergias em conjunto com a gente gosta muito de trabalhar nas bacias. Então, eu sei que muitas das empresas do aço têm a empresa do aço e tem outras empresas, polos industriais perto. Então, isso é muito importante, conseguir ter algumas empresas que queiram, por exemplo, consumir um hidrogênio, fazer uma sinergia em conjunto e poder fazer esse fornecimento do hidrogênio para o site ou conseguir transformar o hidrogênio em algum outro produto para exportação. Vânia, você pode fazer pergunta ou então atender a plateia aí, né? Bom, já que você me provocou, eu vou aceitar o desafio, mas tem perguntas aqui. Eu tenho eu sou da mineração, e eu acho que a transição energética passa pela mineração, a gente sabe tudo disso. Agora, a mineração está em xeque. E ela não é, pelo menos na mineração brasileira, a produção de CO2 para nós é uma situação, é uma produção muito pequena, porque a nossa energia elétrica tem uma base limpa, né? Nossa produção de CO2 é nos caminhões e no transporte. Agora, nossa saída da mineração é a adoção do ESG, porque só através de genuinamente a gente abraçar os valores ESG que a mineração vai ter a aceitação e a licença social para operar. E eu vejo que o movimento ESG, em alguns ambientes, ele está sendo colocado em xeque. Alguns executivos já viraram para mim e falaram assim, isso aí era moda, isso aí já está passando.
E aí eu queria perguntar para vocês, se estiver passando, nosso futuro está comprometido. Então, uma palavrinha para dizer assim, isso aí é tampar o sol com a peneira? Dizer que os valores ESG já estão passando? Eh, eu vou falar que o termo ESG, eu não ia usar uma palavra bonita, deixa eu achar uma outra palavra. Ele ficou em desuso ou foi meio que banalizado em algum momento, tá. Na própria Deloitte a gente não usa ESG, a gente chama Climate and Sustainability. Os valores não mudaram, mas a forma como se posicionar mudou. E aí eu não vou falar como o mundo vê, quais foram as discussões do mundo, mas o que a gente sente é que a discussão ela ficou muito pautada por um tempo, em discussões muito genéricas e com uma visão limitada de negócio. Hum. Isso repeliu um pouco a aceitação, principalmente dos grandes transformadores do negócio. E é muito mais importante que a gente seja efetivo nessa transição como um todo, do que se apegue a algumas siglas ou por aí vai. Então, acho que para mim esse é o ponto, primeiro ponto. Segundo ponto é que a gente tem uma tendência de desfocar do que é principal. E mais uma vez, gente, pelo amor de Deus, tá? Eu estou sendo treinada para falar com jornalista, e eu sei que a gente fala um negócio, aí eles pegam aquele pedaço da fala, né? Então, assim, se tem algum jornalista aqui, desculpa. Mas vocês fazem isso mesmo. Mas, assim, qual que é o lance? A gente tratou por muito tempo o ESG como sendo diversidade, equidade e inclusão, e mas não é só. E tem que fazer, foi igual eu falei ali, é o básico, igual regulamentação. Não tem como. Até porque as gerações futuras não vão aceitar o que a gente aceitou. Então, não tem conversa. Mas a gente foi muito por essa linha, né? E aí a gente foi por uma linha que também tem o seu papel do ativismo. Não tiveram muitos ativistas. E hoje eu tenho a honra de falar que eu tenho a Patrícia Ellen, que é a CEO da AIA, founder da AIA Earth Partners, sócia da Systemic, que é uma consultoria, né, de nicho, que é parceira da Deloitte. E ela fala que chamam ela de ativista da Faria Lima, né? Porque o AIA Earth fica na Matarazzo, ali na cidade de Matarazzo, lugar chiquérrimo, belíssimo e tal. E eu amei a resposta dela. A resposta dela foi a seguinte: eu não sou ativista, né, de Faria Lima, ou posso até ser. Mas para fazer essa transição que o mundo precisa, e uma transição que o foco é social, sim, porque senão a gente não vai existir, e o centro são as pessoas e não a tecnologia, eu preciso de dinheiro. E eu vou me posicionar de forma que eu seja atrativa nas discussões para quem sabe que a discussão está baseada em dinheiro. O que eu estou querendo dizer? A gente saiu mesmo de um posicionamento, de uma nomenclatura de ESG, para tentar vir para um posicionamento de uma economia efetiva de baixo carbono, porque é aí que a gente vai ganhar o jogo. A gente não consegue deixar de trazer. Mas para você ter uma economia de baixo carbono, você precisa ter tudo isso que a gente sabe que está por trás do ESG. Então, é muito mais, e a gente sabe, né, líderes de grandes projetos que já somos e já fomos, a gestão da mudança, a forma como a gente comunica, como a gente se posiciona, ela pode nos direcionar e direcionar as pessoas para um lado ou para o outro. Então, a gente foi muito para o outro lado e a gente precisa voltar para a discussão de viabilidade técnica, viabilidade financeira, modelo de negócio, transição econômica, carregando respeito pelas pessoas, dados, sociedade, futuras gerações. É isso. Bom, a gente podia começar para as As perguntas. perguntas aí da turma, senão o pessoal vai reclamar aí. Bom, para a pergunta para a Mariana. Como você vê a integração da geração de hidrogênio nos processos siderúrgicos existentes do ponto de vista de segurança dos processos? Obrigada pela pergunta. Então, como eu falei, na parte de segurança, para nós, segurança é o mais importante e eu acho que a gente tem trabalhado muito nisso nos 60 anos de experiência que temos trabalhado com hidrogênio.
O hidrogênio, simplesmente nestes novos desenvolvimentos, poderia mudar a forma de produção, mas é a mesma molécula. Então, sendo a mesma molécula, temos mesmos cuidados. A gente, cada vez que nós fazemos e desenvolvemos um projeto, temos muito em conta isso. O espaço de segurança, que as pessoas conheçam o processo, estão capacitadas. A gente trabalha muito. Primeiro, temos que ter certeza que as pessoas que vão estar lá conhecem o processo, sabem o que vão fazer, estão capacitados e a gente entregou para eles todo esse conhecimento. Depois, também ter tecnologias seguras. Por isso, muitas das tecnologias são tecnologias que o grupo Early Kids desenvolve ou que o grupo Early Kids aceita ter ou evalua com os nossos times de engenharia para fazer a compra deles. Então, por isso aqui a gente, por exemplo, como eletrolizadores, a gente sabe que temos muitos eletrolizadores da Ásia que estão vindo, mas a gente fala, aguarda, vamos avaliar eles porque não sabemos como é o tema de confiabilidade do processo, segurança. Então, também isso, são as pessoas capacitadas que a tecnologia, a gente possa ter certeza de que operacionalmente não vão ter nada e realmente, como nossa expertise, brinda muito apoio para ter essa segurança operacional que você pergunta. Porque a gente já tem todo o conhecimento para poder saber o que pode ser feito, com o que não pode ser misturado, que tão longe temos que estar das produções, como a gente vai fazer essa injeção, com que injetores a gente vai fazer isso, que materiais usar. Esse é um outro ponto importante, ter em conta os materiais que a gente vai usar dentro dos processos. Tem que estar validados pelos nossos experts técnicos, nossas autoridades técnicas, temos dentro do grupo. Cada vez que fazemos um projeto, temos esta avaliação com eles para ter certeza que tudo que a gente está usando está validado e sempre vai brindar segurança para o processo e para as pessoas. Muito obrigada. A pergunta para a Maria agora. O professor Ciro Tacano está te dando parabéns, viu, Maria? Grande colaborador da BM. E ele está falando que a apresentação foi muito boa e com um enfoque bastante sistêmico, né? Que a gente viu mesmo. Agora, sob o ponto de vista tecnológico, a rota de descarbonização na siderurgia por hidrogênio baseia-se em projetos conhecidos e consolidados. Porém, precisa de alto investimento e reduzir custo. O nosso desafio é como viabilizar isso sem aumentar ainda mais o nosso endividamento, uma vez que a gente precisa de aportes governamentais significativos, como você falou, e sem aumentar o custo Brasil. Esse é o desafio, né, professor, da equação. Essa é a pergunta de $1 milhão. Mas, realmente, não vai... Todos os pontos que o senhor mencionou, né, de certa forma, eu abordei, mas não temos ainda a bala de prata. Por isso que a gente fala muito da cooperação global. Tá? Eu vou trazer alguns exemplos, né? Os investimentos são altos, eu falei, acho que em torno de $100 milhões, né, para a gente fazer a transição de uma mina, por exemplo, né, de uma operação. Mas a gente tem hoje parcerias Brasil com outros lugares do mundo, né? Tem um projeto agora que foi lançado, o UK Pact, que ele financia e acelera a transição de alguns temas, dentre eles o hidrogênio, por exemplo. Então, essa cooperação entre países, ela se faz essencial. Outra coisa o custo, a parte de taxação global, ela vai acontecer, né, sobre os nossos produtos. Esse custo não temos como evitar. Então, já vamos agregar este custo. Então, as contas, né, a gente sabe que a gente tem que fazer uma conta ainda de VPL de longo prazo, mas elas ainda são inviáveis. Essa conta ela começa a reverter quando você traz a taxação de carbono, que não é good news para a situação como um todo, né? Então, a gente tem que, realmente, a taxação vai impactar, ela vai virar esse jogo. A gente precisa de incentivos do Brasil. Essas colaborações internacionais com agências globais são extremamente necessárias. A discussão de minerais, quando a gente fala, né, professor, de minerais críticos, a gente sabe da escassez de reservas de minerais em geral, principalmente os críticos, até 2030.
mas traz um olhar de oportunidade maior para o Brasil e, por consequência, para a cadeia de siderurgia e metais. Então, essa é uma equação que a gente vai ter que olhar o todo. Existe um olhar muito forte para o Brasil, para a África e para o Oriente Médio, em função desses minerais, de novas ligas, vocês sabem bem, né? E grandes fundos também de private equity buscando investir na transição. Então, eu acho que vai ser a junção disso, mas como a gente fecha essa equação é um grande desafio. Eu só adicionaria um ponto. Eu concordo muito com o tema de parcerias entre países. Eu sei que também a Alemanha, como a GIS, está desenvolvendo muitas coisas, tem muitos programas como o H2Up e outros que estão trazendo dinheiro para a gente fazer esses análises de pre-feasibility. Temos que fazer isso, temos que investir nesses análises pré-projeto para realmente saber se podemos fazer o projeto. Então, é muito importante fazer também esses estudos preliminares para tentar desenvolver. E não só parcerias entre países, sino também parcerias entre empresas. Você mesma falou. Setores. E eu gosto muito dessa parte de parcerias. A gente usa muito e nós trabalhamos muito com temas de parcerias. Mas é por quê? Porque cada um tem uma expertise. E eu falo disso muito no hidrogênio porque qualquer pessoa pode fazer hidrogênio. Com o tema de segurança é um ponto importante, porque qualquer pessoa, qualquer empresa pode fazer hidrogênio. Todo mundo fala, vou comprar o eletrolisador e vou fazer o hidrogênio. Mas e a segurança, o expertise de operação, a confiabilidade? Temos que ter isso em conta. Então, por isso eu gosto muito de falar também de parcerias entre empresas, onde cada uma faz seu core business. Então, a empresa de gases faz os gases, a empresa de aço faz o aço, e depois a exportadora exporta, ou não sei. Tipo, cada uma faz o que sabe fazer. E só, se deixar, a gente vai ficar batendo papo aqui, tá? Mas você trouxe um ponto extremamente relevante, eu tenho liderado inúmeros projetos nesse sentido, que é a pré-viabilidade, a aceleração de pesquisa com metodologia, para a gente checar efetivamente se a gente tem avançado, trazendo os pontos críticos para avanço, porque não adianta nada, a gente, vou lá step by step, cumprir tudo, tá, mas muitas vezes você deixa passar o que você precisa responder, né? E então isso é muito importante. Mas o essencial tem sido o que você acabou de falar. Em alguns momentos, a viabilidade ela só acontece pela parceria, porque a pessoa foca no que é core. Então a gente faz muito um trabalho de build, buy or partner, avaliando se são joint ventures, qual que é o modelo de parceria. E isso é impressionante. Como muitas vezes a gente vai em algumas discussões onde a discussão de pesquisa, ela está profunda, mas como se estivesse rodando, né, girando em torno, ao redor de si mesmo, sem conseguir. E quando você traz essa discussão, tomando a decisão certa, em função do core, em função de viabilidade financeira, é que a gente avança, né? Então, muito legal. Agora nós vamos ter que ter mais. O tempo urge, né, aqui. Tem uma pergunta que, na verdade, são duas, mas eu vou fazer uma depois a outra. Além do custo de energia, quais são os outros fatores mais importantes que impactam o custo da rota de hidrogênio para um projeto específico? Obrigada. Bom, para fazer o hidrogênio, a gente precisa do equipamento. Então, o CAPEX é muito importante. E por isso que a gente fala que essas novas rotas, como eletrólise, o CAPEX tem sido cada vez menor e vai ser cada vez menor. Mas ainda está tornando um pouco inviável alguns projetos. Então, realmente, o custo do capital é muito importante. A energia vai ser 70% do custo. E depois aí outras utilidades, mas por exemplo, o custo da água não é tão significante, mas a gente tem que ter temas como a água, de onde a gente vai pegar a água, qual vai ser esses cuidados ambientais que vamos dar nas fontes de água. E já os temas mais operacionais, mas realmente eu falaria que os mais importantes são o CAPEX e a energia. Valeu. E a última, e a gente termina, me pergunta se a Air Liquid está estudando a produção de hidrogênio através da rota de eletrólise sólido, de óxidos de sólido. Obrigada pela pergunta. A gente não está neste momento desenvolvendo essa tecnologia. Estamos avaliando sim, porque é uma tecnologia que está em desenvolvimento, mas não estamos trabalhando com ela, porque a gente está se focando nesses projetos maiores
de eletrólise de grande escala, 17 e 20 megas por stack, e por isso é que a gente está já uma tecnologia um pouco que tem sido provada em outros projetos. Então, a gente gosta mais de ficar nessas tecnologias que a gente conhece, a tecnologia, a operação, que sabemos que é segura hoje e que podemos fazer esse upscaling nos projetos maiores. Solid Oxide tem um futuro muito interessante, eu tenho olhado isso muito de perto, mas a gente hoje não está se focando nisso, estamos nos focando para eletrolisadores maiores. PEM vai depender muito do projeto, da energia disponível, e da qualidade de energia e tudo. Mas realmente para óxido sólido a gente não está olhando muito esse por enquanto, mas vamos ver no futuro o que acontece com essa tecnologia e se a gente pode incluir ela nos diferentes projetos. Bom, acabou a parte de perguntas. Eu queria aproveitar e dar parabéns para vocês duas, excelentes apresentações. Muito bom, viu, Zé Murilo? Eu sabia que ia ser grande esse encontro aqui, mas eu queria também agradecer. Bom, antes de mais nada, é que quem não esteve aqui hoje perdeu, né? Perdeu muito. As meninas brilharam, né? Eu sabia que vocês iriam brilhar aqui nas apresentações e enriqueceu muito para nós, viu? Embora vocês não sejam diretamente da área siderúrgica, né? Mas vocês têm uma visão ampla do negócio, né? Do negócio siderúrgico. Então, essa visão foi muito importante para nós aqui nesse momento em que o Brasil está capengando nesses planejamentos de longo prazo, etc. Tal. Então, gente, nós terminamos aqui a primeira etapa, né, desse painel. Nós vamos agora para o coffee break aqui da ABM. E todos aqui retornem, por favor, às 11 horas, que nós vamos ter mais 2 grandes palestras agora com especialistas da área siderúrgica e vamos discutir bastante aqui esse tema aí. Muito obrigado, gente, pela presença. Foi muito gratificante, viu? Obrigada a vocês.